Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, vamos abordar aí a telemedicina e a telesaúde. A nossa convidada de hoje é a doutora Caroline Cavê, que é doutora, advogada, especialista no assunto. Vamos abordar tudo isso. Ela, que tem aí um vasto currículo, é presidente da Comissão dos Juizados Especiais da OAB Paraná, coordenadora da Comissão de Inovação e Gestão e membro das comissões do Pacto Global de Saúde. Doutora, seja muito bem-vinda a esse Conexão Legislativa. Bom dia, tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, Tudo... é um prazer estar aqui, uma honra trocar uma ideia com você sobre esse tema que está tão em voga agora na pandemia. Pois é, começou a se falar muito nesse tema durante a pandemia. Mas a telesaúde, a telemedicina é o futuro, sem dúvida nenhuma, porque conseguimos aí passar por processos aí mais dinâmicos e tudo mais. Eu acho importante a gente começar explicando qual que é a diferença entre telesaúde e telemedicina. Na verdade, a telesaúde e a telemedicina fazem parte da telemática da saúde, né? Que é todo aquele atendimento à distância, né? Então, assim, tudo que você usa a informática e a comunicação aplicada na saúde entra naquele conceito de telemática da saúde. A telesaúde, propriamente dita, é a gestão, né? É o e-prontuário, é tudo que está ligado à administração da gestão da saúde. Já a telemedicina é o atendimento clínico propriamente dito, né? É quando você atende o indivíduo, o cidadão, por meio de um sistema que aquele indivíduo não esteja necessariamente presente no ato médico propriamente dito. Né? Então, assim, na telemedicina, a distância é elemento crucial para a entrega, né, da prestação médica, né, da atividade médica. Olha, doutora, é interessante a gente abordar esse assunto também. Como estamos em termos de políticas públicas em relação à telesaúde, à telemedicina, já que é um negócio muito novo, né? E aí, como a gente entra nesse viés jurídico e das leis aí, já estamos com uma regulamentação desse módulo no Brasil. Como é que funciona isso? A telemedicina, propriamente dita, ela não é uma coisa nova, por assim dizer, né? Ela já é associada, o termo telemedicina foi, né, telemedicina foi utilizada pela primeira vez em 1906, salvo engano, né? Quando houve o ligamento entre dois lugares, né, para fazer exames cardíacos. Então, assim, a telemedicina ela vem nos acompanhando já de longa data, né? Ela ganhou maior força, né, com a informatização. Ela foi utilizada na guerra, ela foi utilizada em navios, né, em navios petroleiros. Então não é uma coisa necessariamente nova. Hoje ela ela ganhou maior destaque por conta da pandemia e essa necessidade desse atendimento de forma distanciada. Atualmente nós temos uma resolução do CFM de 2002 que trata sobre a matéria. Ela é bastante precária no sentido de que ela deixa várias lacunas a respeito da sua aplicabilidade de forma ética, né, e regular. E até pela época em que ela foi feita. Se a gente for pensar que em 2002 a tecnologia que nós tínhamos era inferior, né? A gente tinha o que como tecnologia disponibilizada para a comunidade de forma geral? Nós tínhamos e-mail, nós tínhamos eventualmente você mandar arquivos ou enfim, mas não como hoje nós temos, que nós podemos hoje fazer uma videoconferência como nós estamos fazendo hoje, né, em que eu estou numa localidade e o senhor está em outra e com alto grau de qualidade dessas imagens. Então, assim, houve uma mudança, uma aceleração tecnológica muito grande e a nossa legislação não acompanhou. Houve um movimento em 2018 para uma nova resolução ser emitida. Ela entrou em vigor, mas 2, 3 dias depois ela foi revogada porque houve
um debate muito grande a respeito da não discussão entre os profissionais de saúde a respeito disso, e o CFM achou por bem revogar essa resolução e voltar à anterior, que é de 2002. Atualmente nós estamos num cenário em que há uma legislação temporária que regulamenta e torna ética a sua aplicabilidade de forma mais ampla, que é por conta da pandemia propriamente dita, e que ela vai durar enquanto houver os efeitos da pandemia. Após isso, né, o CFM precisaria regulamentar melhor isso. Há um trecho da norma que falava que a União iria regulamentar, mas isso acabou sendo, né, não acabou sendo aprovado. Então, em tese, ainda seria o CFM a vir regulamentar essa ideia, mas nada impede de, eventualmente, uma legislação vir a ser promulgada a respeito desse assunto. Interessante, doutora. E um outro fator, por exemplo, né? Como funciona, por exemplo, a telemedicina? Numa consulta médica, o médico ele vai lá, ele examina, ele tem a percepção da situação. Através da telemedicina, né? De uma consulta por videoconferência, ele acaba não tendo essa percepção, né, do tratamento clínico. Eu gostaria de saber juridicamente se isso traz alguma diferença numa consequência aí que um paciente possa ter mais à frente. E aí eu lhe pergunto, qual que é o limite, né, de uma consulta, de uma teleconsulta? Eu acho assim que o importante é ficar muito claro entre paciente e médico esses atendimentos, porque apesar, dentro da medicina, a clínica é soberana. Isso quer dizer, o contato físico, né, aspectos físicos são importantes para um diagnóstico preciso. Então precisa ficar muito claro para o paciente, quando ele é submetido a uma consulta por videoconferência, que eventualmente é necessária a conversão desse ato, né, em ato presencial, porque pelos aspectos não é possível você extrair um resultado efetivo. Eu brinco, né, que a telemedicina ela tem uma certa resistência dentro da medicina como um todo, e não é a menos, né, porque se a gente for parar para pensar, tem um dado que eu acho extremamente interessante, que o estetoscópio, que era justamente que hoje é justamente o símbolo da medicina, num primeiro momento foi rejeitado e renegado pela comunidade médica, justamente por ele trazer esse distanciamento entre médico e paciente. A telemedicina ela acaba por trazer esse distanciamento também, porque, né, acabamos nos submetendo a consultas, exames e outros tipos de tratamento de uma forma distante. Né, que o médico não tem essa clínica, não tem essa percepção do toque, do cheiro, que é tão importante dentro da área médica. E voltando agora à tua pergunta, é no sentido assim, precisa ficar claro o combinado entre o paciente e médico, como que vai dar esse procedimento numa questão de consulta. Então, se eventualmente o médico não conseguir extrair os elementos que são necessários, até porque eventualmente o tipo de luz que é utilizado dá interferência numa análise de uma pigmentação de uma pele, ou eventualmente não seja possível fazer uma conclusão a respeito de uma situação ou outra, é importante estar sendo explicado de antemão que eventualmente isso precisará ser convertido num ato presencial. Então é mais ou menos o que o velho ditado diz, né? O combinado não é caro nem barato, é o combinado. Exatamente, doutora. É muito interessante esclarecer tudo isso, mas aí a gente vai para uma outra questão, que é a telesaúde, a telemedicina e a proteção dos dados, que é um assunto aí que a senhora domina bastante. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo usou, né, um artigo da senhora aí recentemente, aí eu gostaria de entrar nesse tema. A gente teve a feliz indicação pelo Ministério Público de São Paulo como referência doutrinária, né, em duas oportunidades, uma como tema na Covid e outra agora como tema sanitário, que nos honra bastante, porque querendo ou não é o motivo das nossas pesquisas,
a promoção do debate e ser reconhecido por um órgão tão sério, né, nos traz bastante felicidade. Na verdade, a proteção de dados é uma coisa que, pelo fato de estar tudo interligado hoje em dia, né, nos chama bastante atenção, até porque isso pode eventualmente estar influenciando no desenvolvimento da personalidade. Ontem nós tivemos algumas notícias, inclusive a respeito de invasão de dados do STJ, que foi, né, criptografado, também do SUS, enfim. São dados sensíveis, né, como a Lei Geral de Proteção de Dados fala, os dados de saúde e bioéticos são dados sensíveis e por isso eles precisam ter um cuidado muito maior no seu tratamento. Então, é uma questão que nós vamos precisar cada vez mais estar preocupados com, até por conta do efeito que isso pode ter no mundo de mercado. A gente vive uma sociedade informacional, então quanto mais dados nós tivermos a respeito de algumas questões, esses dados podem ser utilizados para preditar alguma questão ou eventualmente até contra a própria pessoa. Você pense que eventualmente esses dados coletados na área da saúde, eles podem ser utilizados eventualmente por um farmacêutico, eventualmente pode ser utilizado pelos planos de saúde até para negar a cobertura de seguro ou de planos, enfim. Então, são questões que precisam ser analisadas com muita cautela e até porque isso influencia e pode direcionar, né, o comportamento de uma sociedade como um todo. Interessante, doutora. E como a gente evita e como a gente faz, né? Eu digo aí como paciente, como consumidor, como que a gente vai ter certeza que os nossos dados estão protegidos? Isso ainda como a tecnologia ainda é muito nova para a maioria e nós somos muitas vezes analfabetos no sentido tecnológico propriamente dito, muitas vezes nós não temos acesso a que tipo de informação está sendo compartilhado, por quê e como. Com a LGPD existe uma questão de que você precisa ser informado a respeito dos dados que estão sendo compartilhados e tratados e para qual fim eles estão sendo disponibilizados. Então, a partir do momento que você vai num hospital, uma clínica ou propriamente dito dentro de uma consulta, né, você vai ter que começar a dar uma autorização para que esses dados sejam utilizados para aquela finalidade, para o tratamento médico pessoal. Em tese, eles não podem ser utilizados para outras questões. O que muitas vezes tem acontecido, por exemplo, a gente vai fugir um pouquinho da área da saúde e falar de um exemplo que ficou bastante em voga ultimamente, é um caso da Cyrela, que houve um compartilhamento de dados, que a construtora compartilhou os dados com empresas de imóveis e tudo mais. Então, assim, eventualmente vai ser notado através de buscas por pessoas que você não forneceu o seu dado e ele vai ter esse acesso. Na área da saúde fica difícil a gente ter conhecimento de fato de como esses dados vão ser utilizados e por quem vão ser utilizados. Mas é importante que nós comecemos a tomar noção da importância desses dados e como eles podem ser utilizados, tanto para o bem quanto para o mal, como eu falei para o senhor a respeito de uma negativa de uma cobertura de saúde, de seguro, ou eventualmente nesse sentido. Então, se porventura o paciente tiver recusado algum tipo de tratamento, algum tipo de cobertura, algum tipo de situação, ele pode muito bem pedir os motivos pelos quais isso aconteceu e vai ter que ter discriminado isso, justificado e fundamentado, e eventualmente você chega à conclusão de que houve o acesso. Hoje não tem uma rastreabilidade muito clara, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, e acho que isso vai começar a ser introduzido através de blockchains, através de tecnologias, para que seja assegurado, né, ao paciente que esses dados sejam utilizados exclusivamente para o que for fornecido. Agora, doutora, vamos supor, né?
o paciente ele constata que ele teve um dado vazado. Qual que é a atitude que ele pode tomar? Isso você acha que pode se tornar comum num futuro próximo, doutora? Assim, como nós estamos num mundo conectado, cada vez mais vamos ser hackeados, né? E cada vez mais já vai poder ter essa questão de vazamento de dados. Não só a questão de você transmitir esses dados, propriamente dito, de forma voluntária, mas eventualmente por falta de segurança, né? Que é a questão do hacker. O ente que obter esses dados, ele tem que manter a segurança desses dados. Então, além de ele não disponibilizar, ele tem que manter a segurança por ser uma atividade que ele desenvolve. Então, assim, eu acredito que cada vez mais nós vamos ter essas situações. O paciente que sofrer esse tipo de situação e se sentir prejudicado, ele pode sim ingressar com uma ação, né, para que seja garantido que esses dados não sejam distribuídos ou eventualmente seja excluído da base de dados, se tratando de saúde, né? Existem algumas situações que você não tem gestão sobre esses dados propriamente disso, no sentido de exclusão, mas que você pode assegurar que esses dados não sejam compartilhados. Para além dessa questão de não compartilhamento, de você não evitar esse tipo de propagação, você pode sim se prejudicar e ingressar com uma ação por reparação os danos que porventura vierem a ser ocasionados a você. E esses danos, né, dentro da justiça brasileira, eles são amplos, né? Então, eventualmente, você pode ser atingido na sua esfera moral, eventualmente na sua esfera material e existencial. Então, havendo esse tipo de comprovação de que houve esse abalo, por natural que você possa ingressar com uma ação de reparação perante quem lhe causou esse prejuízo. Agora, doutora, a gente vendo por outro prisma, né, o prisma do profissional de saúde, como ele pode ter garantias, né? Por exemplo, pegar uma situação que a gente mesmo citou, todo mundo hoje tem a tendência de correr o risco de ser hackeado. Como esse profissional ele pode se precaver, porque ele tem várias questões éticas aí envolvidas e um sigilo vazado pode até atrapalhar, né? A própria reputação do profissional, né? Como esse profissional ele deve se precaver nesse momento? A primeira ferramenta a primeira questão é utilizar ferramentas que são seguras, por assim dizer, né? Eu brinco assim, use uma plataforma que seja criptografada, que precise de chaves, né? Que tenham vários níveis de segurança, justamente para que você possa se sentir mais seguro em relação a isso. A segurança dos dados e de tudo que é tratado é obrigação do profissional. Então, se asseverar de que está sendo que o serviço contratado, porque se você contrata uma plataforma, creio eu que né, a maioria dos médicos não vão desenvolver uma plataforma própria para fazer esse tipo de atendimento, mas vão buscar no mercado. A partir do momento que você busca no mercado esse tipo de opção, de ferramenta, assegurar-se de que essa ferramenta ela é uma ferramenta adequada para os fins para os fins que você pretende, eventualmente uma teleconsulta, né? Você consegue ali fazer a consulta, consegue eventualmente estar esclarecendo ao paciente, estar sendo claro a ele de forma prévia o valor, a possibilidade de conversão. E, em especial, a questão da segurança. Então, na hora de contratar, certifique-se de que essa plataforma possui, né, uma questão de um nível de segurança com criptografia, com chaves, eventualmente até chaves privadas para que isso só seja possível acesso se a outra parte inserir sua chave, enfim. Então, existem mecanismos de segurança, por óbvio, que não são, que irrastreável, eu acho que não existe, né? Tipo, eu acho que a questão, hoje em dia, como nós estamos com a tecnologia toda em rede, eu creio que não existe um mecanismo que seja 100% seguro.
né? Mas o importante é que ele seja o mais próximo da segurança, em especial porque o nível, os dados ali que transitam ali dentro são dados sensíveis, sigilosos e que têm um valor agregado relevante. Em especial, e volto a falar, né, os dados de saúde eles podem ser utilizados para N motivos, né? Dentro de uma questão econômica, para, né, pensando rapidamente, eu vou voltar a falar justamente as questões que eu coloquei ali. Farmácia, plano de saúde, seguros, né? São critérios que são dados que podem ser utilizados para uma formação de preço disso. Então, ele tem um valor muito elevado agregado. Agora, doutora, a senhora espera, né, que a partir desse artigo, desse desenvolvimento do trabalho, o Ministério Público aí reconhecendo e usando, a gente esteja caminhando para ter leis mais específicas em relação a isso? Eu acho que é uma necessidade, né? Assim, nós estamos numa transformação de um mundo analógico para o mundo digital. Existe um novo normal, né, que está aí para toda a comunidade. Então, essa questão do né, desse distanciamento entre as profissões cada vez vão ser mais efetivas e cada vez mais, seja por comodismo, seja para atingir localidades que não foram atingidas, né? Se a gente colocar aqui o Brasil, um país de nível de dimensão continental, existe áreas no Brasil que há uma deficiência de profissionais ou eventualmente de difícil acesso, né? Eu conversei, comentei há pouco numa outra oportunidade a respeito da Ilha do Marajó, que, né, é um lugar extremamente difícil de acesso, que para você ir para as ilhas, você demora horas, 5, 6 horas. Então essas comunidades elas são desassistidas muitas vezes de profissionais com alguma especialidade. Então isso vem no sentido de uma promoção à saúde, e acho que é muito favorável se utilizado da forma adequada, né? Se utilizado de forma ética, de forma clara e transparente com o paciente, isso pode trazer o acesso à justiça, o acesso à saúde, que é um dos direitos fundamentais preconizado pela nossa Constituição Federal. Então, acho que é uma questão de necessidade pública. Esse momento que nós vivemos de pandemia traz, sim, essa discussão, e essa discussão é positiva justamente porque pode trazer esse movimento legislativo, que eu acho que é tão fundamental, porque, assim, é importante falar que eu acredito que o CFM tem essa necessidade de regulamentar algumas questões a respeito da telemedicina, até porque existem questões muito específicas da área de saúde, né, que são necessárias ali para se destrinchar, mas acho que uma legislação federal a respeito disso seria muito importante para deixar claro, né, de uma forma, até para, eventualmente, se tiver problema, os acessos à justiça, por exemplo, se você, no CFM, a resolução ela é um ato ela não é uma lei propriamente dito. Então, se você tiver, né, é um ato administrativo, ela tem força, ela tem eficácia, mas ela não é uma lei. Se eventualmente eu tiver um problema, uma não observância a essa lei, eu não consigo eventualmente chegar no Superior Tribunal de Justiça para debater a matéria, porque como ela não é uma lei federal, ela não é debatida, né, nas instâncias superiores. Então, por isso eu acho que é importante a sua tratativa, né, por meio de legislação específica, mas independente de qualquer forma, acho que uma resolução melhor debatida pelo próprio CFM, com mais claros seus contornos e num local só, eu acho que é bastante importante. Isso porque no CFM a matéria acaba sendo debatida em várias resoluções e, eventualmente, existe uma coisa que eu acho muito curiosa, que na resolução que trata sobre marketing, né, há uma disposição sobre a vedação de teleconsulta. Então, você veja, existem vários... o assunto ele é tratado de forma muito picada, o que não traz uma segurança jurídica para o profissional na sua aplicação. Hoje, hoje ela é mais clara por conta dessa legislação nacional transitória. Acabou a pandemia, acabou os efeitos da pandemia, nós voltamos à resolução 2002, que apesar de permitir
a adoção da telemedicina ela é insegura e imprecisa a respeito dos seus limites e como ela deve ser aplicada. Agora, doutora, outra questão que surge agora, os profissionais da atualidade são resistentes ao conceito de telemedicina e telesaúde? Eu acho que existem profissionais que são a favor e existem profissionais que são contra, como tudo na vida, né? A gente não agrada 100% e não tem como agradar 100%. Acho que existe uma certa resistência de alguns profissionais e é natural, mas acho que existe um movimento, em especial ocasionados por essa transformação digital, né, que tem fomentado essa mudança. Existe a cadeira de telemedicina, existe na USP há muito tempo, né, com profissionais bastante renomados que debatem sobre o tema e que eu acho que é muito importante, né, e que tem vindo numa cadeira dentro do ensino da medicina, até porque querendo ou não, há uma necessidade de uma adequação do profissional para fazer um atendimento de forma virtual, né? Porque existe eventualmente imprecisões, existe eventualmente necessidade de conversão do feito de virtual para digital, de virtual para presencial. Então, assim, em maneira geral, sim, eu acho que existe uma resistência, não acho que ela seja ampla, eu não acho que ela seja maciça, mas há uma resistência, porque o novo sempre traz um certo cuidado, um certo medo, um certo receio. Há um movimento, inclusive por conta da pandemia, de uma maior aceitação dos profissionais em relação à telemedicina. E há uma necessidade, pelo menos ao meu ver, de uma melhor adequação dos profissionais para esse novo tempo, né? Que é um tempo de, eventualmente, um atendimento por videoconferência e que tem todas as peculiaridades de um atendimento por videoconferência. Doutora, eu quero agradecer muito a tua participação nesse Conexão Legislativa. Acho que foi muito importante a gente abordar esse tema aqui no Legislativo Paulista. Não vão faltar oportunidades aí para a gente voltar a abordar o assunto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre muito bom estar trocando figurinhas a respeito desse tema. A gente está sempre estudando e sempre tentando pesquisar e se aprimorar. Então, assim, eu me coloco à disposição caso vocês queiram trocar algumas figurinhas a respeito e até trazer questionamentos sobre a matéria, até para a gente refletir e pensar em novas aplicabilidades, em novos trajetos, em como a gente pode repensar certas coisas. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço imensamente. Tá certo. Este foi mais um Conexão Legislativa. Falamos aí da telemedicina e da telesaúde. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!